Olá pessoal, bem-vindos ao nosso último vídeo, né? O quinto vídeo correspondente aí aos nossos estudos do texto, o conceito de projeção em psicologia, né? Da disciplina Avaliação de Fenômenos e Processos Psicológicos 2. Então agora, como eu já falei, é o último, né? A gente vai encerrar então o texto com esse vídeo e vocês já devem, né? Vocês obviamente, né, já leram o texto, já baixaram o cigarro, já leram, né? Estamos no último vídeo, nessa altura vocês já leram o texto. E como vocês devem ter visto, agora essa quinta parte ela é pequenininha, né? Não tem nem muito o que falar, ela é bem curtinha, então esse vídeo vai ser bem rapidinho, tá? Porque é só para finalizar mesmo, né? Eu até ia fazer tudo num vídeo só que o outro ia ficar muito comprido, então eu resolvi fazer esse aqui só para fechar, ele vai ser mais curto, né? Mas só para retomar, então, no último vídeo a gente conversou um pouco sobre a situação de testagem, né? Sobre os elementos ali, como é que ocorrem, né? Durante o processo da realização de uma testagem utilizando os métodos projetivos, como é o analista, no caso, o psicólogo, o terapeuta, né, que vai estar ali no controle da sessão. O objetivo ali, entre outras coisas, né, é você criar um clima adequado para mobilizar os conteúdos internos do indivíduo para que ele se projete, né, fazer o indivíduo ter uma regressão. Ele vai regredir um pouquinho aí, regredir aspectos tópicos, né, aspectos cronológicos, e aspectos temporais mesmo, né, vai mobilizar conteúdos mais do inconsciente e menos da consciência. Então você vai fazer todo esse processo, né? Deixar o indivíduo num certo grau de tensão, num certo grau de angústia, num certo grau de ansiedade ali, né? Para que ele regrida, então, na hora que ele vai falar, a fala dele não seja racional, ela seja mais vinda do inconsciente, vinda do id, né? Então esse é o processo, basicamente, ali que quem está fazendo a testagem, né? No caso o analista, psicólogo, terapeuta, o que seja, ele executa para que efetivamente possa fazer com que elementos do inconsciente da pessoa venham e aí você possa fazer uma análise adequada, né, utilizando o método projetivo. Bom, e aí agora a gente vai ver a última parte. Eu estou quase espirrando, desculpa, já estou gripado, não sei o que tá, não é Covid não, tá, gente, é gripe mesmo. Então agora a gente vai para a última parte, onde a gente vai ver, que é bem curtinho, bem rapidinho, né, são os diversos tipos de projeção que o Azia coloca lá, né? Então vamos embora lá. Então é necessário fazer uma distinção, né, entre os tipos, entre expressão e projeção. Existem assim as seguintes distinções. Então lá no texto ele vai colocar assim, eu nem diria tipos de projeção, tá? Eu diria mais modos de projeção, tipos, né? Mas como tá lá no texto, então eu coloquei aqui. Então basicamente são dois, tá? Isso aqui está falando sobre técnicas psicométricas, mas basicamente as formas de projeção que a gente vai utilizar na testagem são as expressivas e as projetivas em si, propriamente ditas, né? Psicométricas aqui está se referindo no caso aí mesmo à testagem psicométrica. Então vamos lá, quais são, entre aspas, assim, os tipos ou os modos de projeção que a gente faz, a gente utiliza quando a gente está fazendo um processo de avaliação, né? Então existem as técnicas expressivas, né, onde o sujeito fica inteiramente livre do ponto de vista do material proposto. Então, ou seja, é aquela técnica onde basicamente não tem estímulo nenhum, a pessoa está livre para fazer o que ela quiser. Basicamente, o que é uma técnica expressiva? Uma técnica expressiva. É o teste que a gente chama, que vocês vão ver, a gente vai estudar ele na disciplina, o HTP, né? O teste da casa, árvore, pessoa. Onde o que você faz nesse teste? Você entrega uma folha em branco para a pessoa e desenha uma casa. Né? Veja, é totalmente livre, né, do ponto de vista do material proposto. Não tem nem material. Qual é o material proposto? Uma folha em branco. Né? Lembra que a gente falou lá que nos vídeos anteriores que você dá um material ambíguo, né, para a pessoa, para que ela possa projetar? Bom, isso aí é no caso do Rochado, TAT, até a associação de palavras, até o palográfico, né? A gente vai ver também o palográfico, né? Pode ser entendido aí como também embora ele é mais um expressivo gráfico também, né? O palográfico ele é um expressivo gráfico, né? Mas o HTP ele cai direitinho aqui, ó. Ele é um teste expressivo gráfico, então o material proposto é muito livre, a pessoa pode efetivamente fazer o que ela quiser, né? Desenha uma casa. Que tipo de casa? O tipo de casa que você quiser. A casa onde eu moro, o tipo de casa que você quiser. Uma casa grande, o tipo de casa que você quiser, né? Inclusive você deixa a pessoa angustiada, né? Mas que tipo de... Faz como você quer, né? Eu não vou te dizer como é o tipo de casa que você tem que fazer, faz como você quiser, né?
E aí a pessoa está totalmente livre mesmo para se expressar do modo como ela quer, né? Já nas técnicas projetivas, existe uma indução, né? Eu acredito que a gente falou, existe lá o elemento ambíguo, a imagem ambígua, que faz com que a pessoa fale a respeito de algum aspecto específico ali, né? Então, por exemplo, né, aspecto específico, né? Mas que estimula ela a falar de algum modo, né? Então as respostas são livres, mas o material é definido e padronizado, né? Que é o caso lá clássico, né? O TAT, né? Tem as pranchas lá com as imagens, né? Específicas, com cenas específicas, que a pessoa vai contar uma história a partir daquelas cenas, ou então tem lá o Rorschach, que é a mancha, né? Como várias vezes eu já mostrei vários para vocês, é uma mancha qualquer que a pessoa vai olhar e vai ver alguma coisa naquelas manchas lá. E aí, por fim, aqui, né, que não é um tipo de projeção, são técnicas psicométricas, né, onde há respostas corretas e o material requer direcionamento rigoroso para determinados aspectos a serem avaliados. Isso aqui até desconsidera, tá, gente? Porque só coloquei mesmo porque está lá no texto. O que realmente interessa para nós aí, em termos de técnicas projetivas, são essas duas aqui, tá? Que a gente vai chamar de técnicas expressivas, aquela onde não existe praticamente material algum para o indivíduo projetar, então ele está totalmente livre para se expressar do modo como ele quiser, do jeito que ele quiser. É muito usado também, assim, sabe, essas técnicas expressivas com criança, né? Que quem faz aí, tipo, você dá uma massinha de modelar para criança, faz alguma coisa aí, né? Você não diz para a criança faz uma casinha, você faz alguma coisa e deixa a criança lá brincar com a massinha e vamos ver o que vem, né? Vamos ver o que ela faz. Ou então o próprio desenho, você pede para a criança desenhar alguma coisa, ela tá livre, né? Para expressar o que ela quer, para fazer o que ela quiser. Então é bem isso aí. E já as técnicas projetivas não. As técnicas projetivas você tem um material lá que você introduz, você dá para a pessoa, né? Lembra que a gente viu no último vídeo como uma sessão de psicanálise, só que você introduz o material ambíguo e depois faz questionamentos sobre as respostas que a pessoa deu em relação àquele material, né? Então, basicamente, são esses aqui os tipos, entre aspas, de projeção, né? E aí, os diferentes tipos de projeção podem levar, né? Podem ser classificados como. E também aqui vai dar 3 tipos de projeção que acontecem naturalmente, tá? De novo, essas projeções acontecem naturalmente com o indivíduo, mas também lá na testagem, no processo de testagem, o indivíduo pode manifestar. E aí, obviamente, você que vai estar avaliando ele ali vai identificar, né, que é esse tipo de projeção. Tipo assim, você nem precisa decorar os nomes, tá? Isso aqui é só para fins pedagógicos mesmos. Mas assim, você vai identificar que é um tipo de projeção que está se remetendo a alguns conteúdos, alguns tipos de projeções que estão se remetendo a outros conteúdos, e um terceiro aí que vai dar outro tipo de conteúdo, tá? Basicamente, então, o que vai sair aí quando a gente tiver num processo de testagem com método projetivo? Basicamente, o que vai sair isso aqui, é o que a gente vai chamar de uma... A gente não, né? O Banzier lá chama isso, tá? De novo, gente, não se prendam essas palavras aqui, tá? Isso aqui é mais termo pedagógico mesmo. Se atentem mais ao conteúdo, ao conceito, tá? Que são coisas que vão acontecer lá no momento de uma testagem. Então, uma projeção especular, que é o quê? Quando o indivíduo reencontra, então ele tem dentro dele características que pretendem serem suas na imagem do outro, né? Então é aquela coisa que o indivíduo lá diz assim, sei lá, vejo uma pessoa extremamente corajosa e forte, né? Tipo assim, como é que ela é? Ela é muito boa, ela é uma pessoa que ajuda muito os outros, ela é uma pessoa ideal para a sociedade. Por que não é uma pessoa ideal para a sociedade? Porque uma sociedade precisa de pessoas assim e tal. A pessoa começa a falar, começa a indicar conteúdos que ela valoriza, conteúdos que ela considera bons, que ela considera desejáveis, mas que ela não vê nela, ela vê no outro, né? Então, de novo, a gente vai encontrar a pessoa falando isso. Não se preocupem tanto com isso é uma projeção especular. Esquece isso. Se foca mais no aspecto de a pessoa reencontra, e essa que é interessante aqui, ela reencontra características que são delas, né? Mas ela não se identifica em si e ela vê essas características positivas fora. Ela vê essas características positivas no outro, né? O contrário disso seria o que a gente chamaria de uma projeção catártica, né, que é o indivíduo que atribui à imagem do outro, né, as características que recusa admitir em si. Aí é o contrário, né? Então, recusa serem suas e dessas se livra deslocando-as no outro. Então é justamente o contrário. Pessoa, tem gente que não presta pra nada mesmo, né? Deviam matar todo esse pessoal aí, porque só faz besteira, só fazem, né, a gente aqui precisando de não sei o que e tal, e a pessoa vai lá e gasta dinheiro com isso, ou faz aquilo, que absurdo isso. E a pessoa começa a falar do outro, começa a reclamar do outro, pelas atitudes do outro, porque as atitudes do outro incomodam ela, né? Por que incomodam ela? Incomodam ela porque ela identifica que essas atitudes
que são do outro, o outro tá fazendo coisas que ela desejaria fazer e ela não se permite, né? Então vem aquela raiva, então vem aquele desespero, assim, eu não acredito que eles estão fazendo aquilo que eu queria fazer e não posso. Ai, que gente odiosa, que gente detestável, como é que eles podem fazer isso? É que no fundo você queria estar lá, né? É o popular, quem desdenha quer comprar, né? É o popular, o caso da raposa e das uvas, né? Que a raposa tentava pegar as uvas, não conseguia, ela vira para tava muito verde, eu não queria, né? Então esse tipo de projeção é aquela que acontece tanto fora na vida, comumente isso acontece, tá? Ou lá na situação de testagem, onde a pessoa ela olha, né, ela vê coisas e ela diz assim, não quero saber disso não, isso é horrível, não gosto disso. No fundo ela tá louca pra ter aquilo lá, mas aí como ela não consegue realizar esses desejos, não consegue realizar essas coisas, ela rejeita em si, né, identifica isso como sendo uma coisa negativa, identifica isso como sendo uma coisa má, tanto que por isso que ela rejeita, né? E aí quando ela vê os outros se divertindo fazendo as coisas que ela rejeita, ela não aguenta, né? E aí ela são eles, né? Então o problema que nós estamos tendo aqui é por causa deles, né? Isso a gente vê muito na política, gente. Eu não gosto muito de meter essas coisas de política, mas vocês vão ver isso direitinho na política, né? Pessoas que ficam falando, porque os outros lá, porque eles fazem aquilo, né? E aí nós aqui estamos sofrendo porque eles lá fazem isso. Isso a gente vê muito, né? Não tanto em políticos, né? Mas mais nas pessoas que são militantes aí, que ficam defendendo político A, político B. Você vê muito isso, né? Bom, vamos lá, não quero misturar com essas coisas. E a projeção complementar, que é aquela que a pessoa atribui os seus sentimentos e atitudes a pessoa atribui aos outros, né? Sentimentos e atitudes que justifiquem as suas próprias sentimentos e atitudes. É aquele caso que a pessoa sabe, ela percebe que ela tem aquilo e ela vê outras pessoas fazendo aquilo que ela faz, que de certo modo ela sabe que tá errado, inadequado, alguma coisa assim, e como ela vê o outro fazendo, ela fala, não, mas coitado, né, ele fez aquilo ali nessa situação aí, porque, coitado, olha a vida que ele teve, olha a situação que ele teve. Por quê? Porque no fundo você também está se identificando com aquela pessoa e você gostaria que, caso você tivesse feito as atitudes que aquela pessoa fez, que são de repente reprováveis ou alguma coisa assim, que as pessoas fossem condescendentes com você. Então você atribui aos outros sentimentos, atitudes, coisas que você, tipo assim, para você justificar caso amanhã depois, ou caso você numa outra situação faça aquilo que aquela pessoa está fazendo, que é, por exemplo, reprovável. A pessoa roubou, né? E aí você fala, mas ele não roubou, coitado, porque olha lá de onde é que ele veio, ele era uma pessoa carente, tal. Você fica tentando achar situações, né, para justificar ações que efetivamente poderiam justificar ações suas mesmo, porque você sabe que você faz aquele mesmo tipo de comportamento que aquela outra pessoa lá faz, né? Então, basicamente, gente, é isso aqui, tá? Fechou aqui o texto, né? Então, foi como eu falei, essa partezinha aqui era rapidinha, né? Não tinha muito conteúdo, não tinha muito mais o que falar. Então, aqui a gente encerra o texto do Anzier, tá bom? Aí agora, só para, digamos assim, para complementar um pouquinho esse vídeo, né, e complementar um pouquinho também os estudos aí de vocês, eu trouxe algumas coisinhas a mais aqui que são fora do texto, tá? Então o que eu vou falar agora não está lá no texto, é uma coisa à parte. E aí é o seguinte, como no último vídeo eu falei bastante sobre essa questão de que a gente precisa, né, provocar um certo grau de ansiedade, que a própria testagem lá, né, o próprio elemento ambíguo que é apresentado para o indivíduo, ele causa uma ansiedade, né, que faz com que o indivíduo se defenda dessa ansiedade respondendo por alguma coisa, e essa resposta é a projeção que ele joga para se defender dessa ansiedade que ele sentiu, né? Eu resolvi trazer aqui para vocês então um cartão, né, uma prancha de um teste mesmo, tá? Isso aqui agora é um teste real, é um teste psicológico mesmo real, um teste projetivo, que ele tem justamente essa característica ou essa função de causar um nível de ansiedade na pessoa, para que a pessoa possa efetivamente estar nesse estado tenso para fazer o processo de avaliação, tá? Então eu vou apresentar essa prancha para vocês agora no próximo slide. É uma pena que a gente não esteja aqui presencialmente, porque se eu tivesse presencialmente eu teria como ver a reação de vocês, e aí eu poderia responder, tá vendo? Vocês reagiram desse modo por conta disso. O ideal seria que a gente fizesse isso. Infelizmente a gente está aqui na internet, né? Então eu não tenho como ver a reação de vocês a hora que vocês virem a imagem, então eu não vou saber efetivamente o que dizer no caso de cada um aqui, né? Porque se eu estivesse vendo vocês, a hora que eu apresento a imagem, eu estou olhando, então eu estou vendo qual é a reação que você teve. Está vendo? Você teve essa reação por conta disso, por conta daquilo, né? Então
né, infelizmente não vou poder fazer isso, mas eu trouxe isso só para vocês efetivamente terem essa sensação, terem essa percepção, tá? Então o que eu vou pedir que vocês façam agora, né? Porque agora realmente é um cartão, né? É uma prancha de um teste projetivo mesmo, tá? Então o que eu vou pedir que vocês façam? Vocês se afastem um pouquinho, tá? Não fica com a cara muito colada aí na tela do computador, porque senão, né, a imagem vai ficar muito, muito pequena, né, muito focada. Então se afasta um pouquinho, que é para vocês terem uma visão mais ampla. E eu quero que vocês prestem atenção em vocês mesmos e sejam sinceros com vocês, sejam honestos com vocês. E a hora que eu mostrar a imagem, eu quero que vocês tentem prestar muita atenção em qual é a primeira palavra, ou a primeira cena, ou a primeira coisa que vem à cabeça de vocês, tá? A primeira imagem, a primeira palavra que vem à cabeça de vocês, tipo assim, não anotem não, porque a gente não vai depois discutir isso, mas peguem, porque aí vocês vão entender, vocês vão perceber que essa palavrinha, ou esse conceito, ou essa coisa que veio na mente de vocês na hora que vocês viram a imagem, é essa reação que você teve a esse estado de tensão, de ansiedade que você vai ficar né, na hora que você vê a imagem, tá ok? Então, por favor, né, peço para você se afastar um pouquinho da tela, né, para você efetivamente ter uma visão mais ampla, né, para pegar a imagem como um todo. E aí, preste atenção, né, observe internamente, né? Então, preste atenção. A hora que você vê a imagem, tenta perceber qual é a primeira palavra, tá, que vem à sua mente. E aí depois a gente pode até conversar um pouquinho na sua mente, na sua imagem, né? E a gente pode conversar um pouquinho depois sobre isso aí quando a gente tiver o nosso ponto 5, tá? Então eu vou passar a imagem aqui, eu vou contar de 3 até o 1. Quando chegar no 1, eu vou passar o slide e aí vai aparecer a imagem, tá ok? Então vamos lá. 3, 2, 1. E aí? O que você viu? Tá rindo? Espero que nesse exato momento você esteja rindo, né? Se você está rindo nesse exato momento, você já deve ter percebido que tinha um rolê, e isso aqui não é a imagem de um teste psicológico, isso não é uma prancha de um teste psicológico, né? Mas, obviamente, foi uma pegadinha que eu fiz aqui com vocês, e a ideia é basicamente saber qual é a reação que você está tendo agora perante essa imagem, porque o que é que você está vendo aqui agora nessa imagem, né? Com certeza você está vendo o que está sendo mostrado, né? Uma mão, né? A mão de uma mulher segurando um mouse. Não é isso? Não é isso que você está vendo? Né? Bom, agora, piadinhas à parte, né? De novo, foi o que eu falei. Agora, vamos à parte que é verdadeira da história toda, da encenação que eu fiz aí atrás, né? A parte verdadeira é, infelizmente, eu não estou vendo o rosto de vocês agora. Porque se eu estivesse vendo o rosto de vocês agora, eu poderia falar o que está acontecendo, que é basicamente o que acontece numa situação de testagem. Que é o quê? Vocês devem estar dando uma risadinha, né? Como você está em casa agora, provavelmente sozinho, você deve estar rindo, olhando, dizendo assim, palhaço, né? Não tem o que fazer da vida, fica colocando essas fotos de sacanagem aí pra gente ficar vendo, né? Vendo coisas que não tem, ou tem, né? Não sei. Um mouse, eu tô vendo um mouse, eu só tô vendo um mouse, gente. Eu não sei qual é a outra coisa que vocês podem estar vendo. Mas se vocês estivessem, por exemplo, na sala de aula todo mundo junto, o que ia acontecer? Vocês iam ver essa imagem, na hora que vocês iam ver essa imagem, a primeira impressão que vocês iam ter, né, porque a imagem ela induz ao erro, vocês iam ver, obviamente, aí a imagem de uma vulva, né, e não a imagem de um mouse, né. A primeira sensação que você tem é quase de uma mulher se masturbando, era isso que você veria. E ao ver isso, a primeira reação que você ia ter era, meu Deus, o André tá louco, passando pornografia aqui na sala de aula, ou a ideia que vocês podem ter tido quando viram um vídeo, meu Deus, o André tá passando pornografia no vídeo, que é isso, tá doido? Aí depois você olha melhor e diz assim, não é pornografia, é o mouse. Essa risadinha é a defesa. Qual defesa? A defesa da ansiedade que você teve. Pornografia. Porque, no fundo, né, sexo, ele tá falando de sexo, né, na frente de todo mundo. Que isso? Não. Palhaço. Essa risadinha é a defesa que você tem para quando você está numa situação que você tensa, ansiosa. Imagina uma situação social, né? Uma situação tipo uma sala de aula mesmo, todos vocês na sala de aula. Se você estava agora vendo esse vídeo com a sua avó, você deve estar dando uma risadinha amarela agora, né? Desculpa aí, foi mal, hein? Mas isso aconteceu, não foi a intenção. Mas imagina que você estivesse numa situação social, né? Tipo uma sala de aula, e de repente vem uma imagem que lembra a uma imagem pornográfica. Você fica numa situação tensa porque na nossa cultura, na nossa sociedade, não é adequado, né? Não é considerado adequado, não é considerado
bom tom você, por exemplo, ver imagens pornográficas numa sala de aula ou numa situação coletiva. Então você fica tenso, o que está acontecendo? E aí, como você não sabe o que está acontecendo, você, né, como defesa, você dá um sorrisinho. Quem fez isso? Tá, né? Isso é a defesa que você inconscientemente coloca para aliviar a tensão da ansiedade que você sentiu de dizer, meu Deus, eu não acredito. Veja que isso é segundos, tá? Eu não acredito quem está fazendo isso. Aí quando você olha, não é, palhaço. Né? Mas vocês perceberam? É muito rápido. Tá? Essa questão de você ver a imagem, sentir, reagir, é rápido. Tá? Espero que tenha acontecido com vocês. Tá? Eu não tenho condições de ver agora, eu não sei como é que reagiu com cada um de vocês. Quando eu faço isso em sala de aula, geralmente funciona. Né? Você passa isso, as pessoas olham e dá aquele. Primeiro dá um silêncio e depois dá aquele risinho baixinho e todo mundo olhando para a cara do outro, rindo assim e tal. É a reação normal, comum. Né, da defesa contra a ansiedade de uma coisa que não deveria estar acontecendo, né, que é uma imagem que lembra, tem nuances sexuais numa sala de aula. Né, então, é esse tipo de reação que a gente tem, que a pessoa tem no momento da testagem. Tá? Então eu trouxe isso aqui mais para exemplificar. Espero que tenha funcionado com vocês. Se não funcionou, paciência. Né? Eu não tenho como ver aqui agora a reação de cada um. Tá? Mas isso aqui é só para ilustrar como é que ocorre, tá? E assim, aqui eu usei uma imagem que é de duplo sentido, né? Mas no caso lá da testagem, tipo uma prancha do Rorschach, é isso que a prancha faz. Ela causa justamente essa percepção, tá? A pessoa vê aquilo, né? Como eu passei, acho que no outro vídeo, uma imagem que parecia um corvo, né? Você lembra daquele outro vídeo, um corvo olhando? A pessoa olha para aquilo e diz, meu Deus, que coisa horrível, ele tá me olhando. Não, mas é só... E a pessoa, né? Sai. Alguma coisa que é essa defesa contra essa ansiedade de ele tá me olhando, né? É essa situação que acontece ali na testagem mesmo, tá? Então isso aqui é só um exemplo de como você gera ansiedade. Isso tudo é muito rápido, é inconsciente, tá? Não é proposição. Você gera ansiedade, o teu psiquismo identifica aquilo, o teu ego identifica aquilo, ele vê que é uma coisa que não pode, e aí ele reprime, reage, joga uma defesa, a defesa é por exemplo, quando você vê, já foi. Já saiu, né? Aqui no caso saiu a risadinha. No caso de uma testagem aí psicológica mesmo, sairia uma palavra, sairia uma expressão, um olhar. Aliás, desculpa, gente, eu esqueci de falar, mas eu falo isso depois quando a gente vai falar da testagem também, tá? Quando a gente avalia um indivíduo, não é só o que ele fala, tá? São também as reações. Então o cara falou, é lindo. Você tá vendo que o cara não achou lindo, né? Gostei. Então, quando você avalia uma pessoa, você avalia ela no global, no contexto, tá? Então, às vezes, inclusive, a pessoa pode falar uma coisa, mas o inconsciente no corpo, esse não mente, né? A pessoa até é uma pessoa muito treinada irracionalmente, ela consegue, de repente, ver uma palavra, mas ela fala outra, ela até pode falar, mas a mãozinha dela fechada ali, isso você vê, e isso daí né, a pessoa não controla, porque o corpo você não controla. Bom, então isso aqui é só um exemplo, tá, de como é que isso acontece. E aí eu queria só também passar um outro exemplo para vocês a respeito da teoria das percepções, né, como é que a gente percebe lá dentro da Gestalt. Então, só para ilustrar também, tá, gente? Então, aqui, ó, exemplos de leis, das leis de organização da percepção sensorial da Gestalt. A Gestalt ela vai dizer assim, que a gente tende a perceber as coisas, por exemplo, por meio da proximidade e da similaridade. A gente tende a perceber as coisas como sendo iguais, as coisas que são próximas ou as coisas que são similares. Então, né? Então, é só um exemplo de como a gente organiza a nossa percepção. Então, por exemplo, assim... De novo, é uma pena que a gente não está ao vivo aqui, porque eu perguntaria para vocês o que vocês estão vendo aqui. Aí vocês iriam me responder. E aí, vocês têm certeza? Mas vamos lá, vamos supor que a gente esteja aqui conversando, né? Poder perguntar para vocês o que vocês estão vendo aqui. Aí vocês vão me dizer, eu estou vendo 4 conjuntos de 3 pauzinhos, né? Aí eu vou dizer, 4 conjuntos de 3 pauzinhos mesmo ou são 12 pauzinhos? Por que você está vendo pauzinhos em conjunto, né? E provavelmente vocês devem ter visto isso. Você deve ter visto assim, ó, um bloco aqui, outro bloco aqui, outro bloco aqui, outro bloco aqui. Né? Mas quem disse para vocês que são 4 blocos? São 12 pauzinhos. Mas por que você dividiu em 4? Porque a gente tende a entender como igual as coisas que estão próximas. Né? A gente percebe desse modo. A gente tende a entender como sendo uma coisa única aquilo que está próximo. Muito semelhante à lei da similaridade. Você tende, olhando para isso aqui, eu perguntaria para vocês estão vendo canudos aqui? 4 canudos, aí você 4 canudos que são iguais, né? Aí você diria assim, 4 canudos ou 4 pauzinhos ali, né? 4
pauzinhos paralelos, né? Aí você diz, sim, são iguais, tem 4, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Mas tem certeza que são iguais? Não são iguais, são diferentes. Você pode ver, ó. Esse daqui é mais largo que esse, ó. Esse daqui, por exemplo, é mais estreito que esse, e esse é mais largo que esse. Não são iguais, são semelhantes. Então a gente tende a perceber como sendo a mesma coisa elementos que são próximos e elementos que são similares, tá? O que, por exemplo, facilita muito os pré-julgamentos, né? O surgimento de preconceitos. Aí por isso que eu trouxe, só para de ilustração, essa imagem aqui, ó. Você olha para essas pessoas, né? No caso, essas meninas aí são estudantes japonesas, né? De escola japonesa. Eu trouxe porque é bem fácil de vocês entenderem isso. Você olha assim, tá todo mundo junto, né? Proximidade, elas estão juntas, tá tudo uma grudadinha na outra, é um grupo. Tá todo mundo usando o mesmo casaco, a mesma saia, a mesma meia, o mesmo sapato, o mesmo corte de cabelo, a mesmo brasãozinho aqui, a mesma gravatinha e tal. É tudo igual, né? É muito parecido. Então, se é muito parecido, se tá próximo, se é parecido, é tudo igual. Então todas elas se comportam do mesmo jeito, né? E aí você diz, todo mundo daquele grupo lá é assim, né? Entendeu? É assim que nasce o preconceito, por exemplo. É assim que você começa a fazer pré-julgamento sobre pessoas que você nem conhece. Ah, tá todo mundo lá daquela torcida organizada, todo mundo lá é assim. Todo mundo que frequenta lá aquela religião lá tal, todo mundo é desse jeito. Ah, todo mundo que vota em fulano é assim, né? Por quê? Porque você tende a entender como sendo iguais o que é próximo e o que é semelhante. Mas você, na prática, você sabe que cada uma dessas pessoas aqui é um indivíduo. E o fato de elas estarem próximas umas das outras, né? Inclusive usando, por exemplo, aparentemente de modo semelhante, não significa que elas tenham os mesmos desejos, as mesmas ambições, as mesmas vontades e fazem as mesmas coisas. Inclusive, a gente sabe que não faz. Mas na hora de olhar, na hora de perceber, a gente percebe tudo como sendo uma coisa única, tá? Então isso acontece na vida, e a gente também vai perceber isso quando as pessoas fazem as testagens dos métodos projetivos. E aí, outra lei da Gestalt é a lei do fechamento. Então, por exemplo, assim, vocês estão vendo aqui essas imagens? O que vocês estão vendo aqui essas imagens? Vocês estão vendo aqui esses bolinhos, esses bloquinhos aqui na forma de zero, né? Vamos dizer, fechadinhos aí. São bloquinhos mesmo? São colchetes mesmo que estão fechados? Por exemplo, vocês estão vendo um colchete aqui, ou vocês estão vendo dois colchetes abertos aqui, ó? Por exemplo, aqui e aqui, né? Muito provavelmente, o que vocês devem ter visto vocês devem ter visto um bloco assim, ó. Aqui tem um, aqui tem outro, né? E não assim, pegando isso aqui, ó. Ah, peraí, deixa eu pegar com a canetinha que é mais fácil para desenhar. Né? Vocês devem ter visto isso aqui, ó, né? Aqui tem um elozinho fechado. Vocês dificilmente viram isso, ó. Viram isso aqui, ó. Né? Por que vocês dificilmente viram isso? Porque o modo como a imagem está desenhada, próxima, né? E com a partezinha ali horizontal, os dois para o mesmo lado, faz com que você tenda a dar um fechamento. Então você fecha aqui, ó, né? Você fecha exatamente aqui, ó. E aí você diz, isso aqui é uma unidade, né? Ou na verdade não é. Você é que fez esse fechamento, né? Que é o mesmo exemplo que está aqui, ó, nesses 3 kiwis. O que você está vendo aí nesses 3 kiwis? Você está vendo alguma coisa além de 3 kiwis? Só tem 3 kiwis, né? Tem 3 fatias de kiwi? Só tem 3 fatias de kiwi, né? Ou você está vendo alguma coisa além disso? Se você está vendo alguma coisa além disso, de novo, você tem problemas mentais, hein? Não, tô brincando, né? Eu tenho que tomar cuidado com as piadas que eu faço na internet, que eu sei lá quem é que vai ver esses vídeos amanhã depois, né? Não, tô brincando, tá, gente? O que você deve estar vendo aqui, com certeza você deve perceber? Você deve estar vendo esse triângulo aqui, né? É um triângulo que não existe. Ele não existe, mas você vê, né? Ou seja, tá vendo? A gente faz o fechamento. Por que a gente vê? Porque, né, claro, deixa eu mudar aqui. Os kiwis ali estão cortados, né? Obviamente, propositalmente, com uma cunha ali, estão colocados numa posição onde você é induzido a ver uma coisa, né, onde não existe. E aí você fecha a imagem de uma coisa que não existe e diz, é um triângulo, né? Mas na verdade não tem triângulo nenhum ali. Mas mesmo assim você enxerga. Isso é muito curioso, até para vocês entenderem como é que isso acontece no nosso dia a dia. A gente tende a ver coisas onde não existe nada, simplesmente porque a gente não consegue ver situações ambíguas, né? Ver situações que não estão fechadas. Então a gente vai lá e fecha. Lembra que eu falei isso alguns vídeos atrás aí, né? A gente não aguenta ver uma gestalt aberta. Então a gente vai lá e fecha. Mesmo que esse fechamento seja louco. Mesmo que esse fechamento seja você ver coisas que não existem. Quer ver um exemplo prático, um exemplo real, assim, cotidiano do dia a dia?
já deve ter passado por essa situação ou visto alguém que passou por essa situação. Sei lá, você tem um amigo seu que tem uma namorada e o teu amigo tá viajando, né? Então o teu amigo viajou e aí um dia você saiu à noite e aí você vê a namorada do seu amigo com as amigas num boteco, num bar bebendo. E aí você olha aqui e diz, meu Deus, mas o meu amigo tá viajando e a namorada dele tá aí bebendo com as amigas, tá? O que ela tá fazendo aí? E aí você fica lá também no outro bar, lá vendo, daqui a pouco você vê e todas as amigas lá, todo mundo começa a beber, bebe, depois elas pegam o carro e vão pra uma balada, né? Vão lá pra uma boate, vão dançar tal. E aí você olha aqui e diz, meu Deus, ela tá traindo meu amigo. E aí você passa a mão no outro dia e fala, cara, olha só a tua namorada, ela fez isso, ela fez aquilo, eu vi ela aqui, olha, ela tá te botando um chifre e tal. O que é isso, né? Por que você fechou essa gestalt? Por que você fechou isso, né? Você projetou coisas ali, né? Mas não vamos nem entrar nessa seara. Mas veja, você pegou elementos isolados, um elemento, teu amigo tá viajando, outro elemento, a namorada dele tá bebendo, tá lá num bar bebendo com as amigas, outro elemento, ela foi pra uma boate, meio alta, né? Meio bêbada já, ela foi pra uma boate meio bêbada. Então logo, se meu amigo não tá aí, se ela saiu pra beber, tá bêbada, foi pra uma boate, logo ela ficou com outro cara lá, traiu meu amigo. É óbvio, né? É óbvio, né? Veja, você fecha. E veja que você fecha de um modo distorcido. Por que diabos você teve essa ideia? Ou você foi induzido a pensar desse modo? Talvez você nem passe a mão no telefone e ligue pro seu amigo, talvez você nem diga nada, mas você começa a olhar para essa pessoa dizendo assim, essa pessoa não é confiável não, hein, cara. O cara viajar lá, ela já caiu na gandaia, sei lá, hein, sei lá. Entendeu? Você vê coisas onde não existe. E geralmente você vê porque você está projetando coisas suas. Que coisa você está projetando? Bom, de novo, cada um na sua terapia, né? Então, gente, só para a gente fechar, aí de novo, né, aquele exemplo que eu já dei aqui, mas só para ilustrar. Então, o que acontece, né, quando você vê um estímulo como esse aqui? Acontece o que a gente chama da tríade clássica da psicanálise, tá? Existe um impulso, né? Então existe aqui uma manifestação de um desejo, né? E isso aqui é dado, por exemplo, pela imagem ambígua numa testagem psicológica, né? Como esse caso aqui, uma imagem que tem, nesse caso aqui, uma dupla conotação. Então, você pode ver de um jeito, pode ver do outro. Isso gera uma ansiedade. Essa ansiedade gera um mal-estar. Meu Deus, eu não acredito que ele está passando isso num vídeo para todo mundo ver. Meu Deus, ele é um professor da universidade. Como é que ele pode fazer isso? Ah, que coisa. E aí você reage a isso como uma defesa. Dando uma risadinha, fazendo uma piada, fazendo alguma coisa, né? E isso tende a agir para controlar esse impulso. E é justamente o que a gente vai querer, é essa defesa aqui, ó. É essa defesa que é o que o indivíduo vai projetar, tá? Então é uma tríade que funciona, tá? Na hora que você apresenta uma tela ambígua lá, um material ambíguo, ou às vezes um material que induz mesmo a alguma coisa, como é o caso lá do TAT. Né, o que você faz é isso, você tem um impulso, ansiedade, uma defesa. Um impulso, ansiedade, uma defesa. E essa mobilização, né, o que o indivíduo vai projetar? O indivíduo projeta a defesa dele. Né? É o risinho, é a piada, é o olhar, a postura. Né? Então, essas são as defesas que o indivíduo vai fazer e é o que você vai estar lá anotando, reagindo. Tá bom, gente? Então, só para fechar, né, acho que ficou claro, mas só para fechar mesmo, então, só para a gente encerrar aqui esse vídeo e esse texto, eu trouxe aqui só uma ilustraçãozinha, piada mesmo, né, só para brincar, mas é mais ou menos isso que acontece. Então vamos lá, aqui está um indivíduo fazendo uma testagem aí, simulando uma aplicação de um Rorschach, né? Então tá aqui o psicanalista, ai meu Deus, uma coriza. Tá aqui o psicanalista, né? Ele apresenta aqui uma imagem, uma prancha com uma imagem pro sujeito aqui, né? Então, obviamente, vocês estão vendo aqui um gato, né? E aí o que o sujeito responde? Ele responde: a tatuagem de uma garota de programa, né? Ah, ok, beleza. O cara responde o que ele quer, né? Aí o psicanalista lá apresenta para ele uma outra imagem aqui, um desenho de uma fechadura, aí o sujeito pensa ali, vai dizer, o buraco da fechadura do quarto da minha prima, né? Ah, tudo bem, então. Aí o psicanalista vai, apresenta uma outra tela, né? Uma outra prancha lá, tem um perfil aqui de uma pessoa, um rosto, né? Uma imagem de uma pessoa. E aí ele fala, uma camareira de um motel. Né? Aí o psicanalista não aguenta, né? Fala, seu Rodolfo, eu preciso que o senhor se concentre, seu Rodolfo. Né? Aí o seu Rodolfo responde, se concentrar como? Você não para de me mostrar figuras eróticas. Tá vendo? Isso aqui é uma piadinha, né? Uma chargezinha aí, né? Da internet, mas é exatamente isso que é um processo de aplicação de um método projetivo, né? E consequentemente a avaliação, né? Aqui vocês já podem avaliar o que o Rodolfo, né, tem, né? Como é que o Rodolfo é. Né? Porque o que acontece é isso, você apresenta imagens que são neutras, imagens que são ambíguas, um gato, né? Uma fechadura, uma pessoa, e a pessoa ali que está sendo avaliada, ela vai falar aquilo que está aflorando nela, né? Então no caso ali, a hora que ele vê o gato, ele vê um gato
uma garota de programa, uma tatuagem de uma garota de programa, a fechadura lá do quarto da prima, que a gente ficava olhando lá para ver minha prima trocar de roupa. A pessoa que vê o perfil só pode ser uma camareira de um motel, porque no motel, né, onde tem a camareira e tal, né? Então veja que esses elementos aí é aquilo que o indivíduo está projetando. Ele projeta exatamente vendo coisas que não existem na imagem que está sendo colocada. É esse o ponto, né? Então o indivíduo projeta coisas que não estão ali. Ele projeta coisas que não existem ali, né? Não existem ali naquela tela, naquela prancha que está sendo mostrada. Mas se ele está falando, né, e essas coisas não existem na prancha que está sendo mostrada para ele, onde é que elas existem? Elas existem dentro dele. Entendeu? E é aí que a gente descobre, né, conhece o inconsciente da pessoa e pode efetivamente fazer, então, uma avaliação ali, né, de como é que estão essas dinâmicas internas dela, certo? Então a gente encerra aqui esse texto. Eu não sei agora se a gente vai ter agora um encontro síncrono ou se vai ser um outro vídeo, não sei, tá? Então, de qualquer modo, anotem as dúvidas aí, as angústias de vocês, e a gente então, quando a gente tiver o nosso próximo encontro, a gente tira, senão vai ser um próximo vídeo e a gente vai se falando aí, vai se vendo, tá bom? Qualquer dúvida aí, me manda um e-mail, me manda um zap, alguma coisa assim, ou então a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, bons estudos e até mais!